Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 3 de março de 2024. São precisamente 7 horas e 24 minutos e 30 segundos. Eu acredito que nós devemos estar mais ou menos nos 26 graus nesta manhã. Tempo ensolarado pelo visto e muito tranquilo. Eu já faz alguns dias que eu não faço vídeo. De novo, nós estávamos fazendo um vídeo falando a respeito do amor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo... a partir do versículo 22, a gente estava falando sobre o amor. E aí eu dei algumas instruções a respeito desse fruto do Espírito a qual nós temos que andar arraigado com ele, colocar eles no nosso coração, porque uma vez nós andando no fruto do Espírito, tendo essa qualidade, esse dom dentro de nós, do fruto do Espírito, nós até evitamos de andar na carne, né? E falar em carne, em falar em andar na carne, viver na carne, às vezes, nesta manhã, eu meditei na palavra do Senhor aqui no livro de 1 Samuel e eu quero fazer esse pequeno comentário com você, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem o conselho dele para mim e para você. Um certo perigo, um perigo que nós corremos muito grande é quando nós desobedecemos a Deus e não fazer aquilo que Deus tem ou manda nós fazer, e aí nós não fazemos da maneira correta, da maneira que devamos fazer, e aí acaba nós sofrendo certos tipos de consequência muito grande. Eu estou falando para você que é chamado, que é escolhido, que tem algo da parte de Deus na obra do Senhor. É claro que o ID é para todos. Então, se o ID é para todos e você se coloca na posição disso daí, eu acredito que esse comentário que eu vou fazer aqui vai servir para a sua vida, amém? Eu li aqui em 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 3 que eu li. Você pode ler esse texto todo e fazer a sua conclusão do seu jeito. Mas se eu fosse colocar aqui um título nessa mensagem, eu ia colocar: o medo leva a perder o título, né? O medo leva a perder o título. Poderia talvez ser isso, né? Não importa. Mas eu não vou ler, eu só vou ler um versículo e vou fazer o comentário. 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 diz assim: vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Dentro dessa história, a qual a gente já está aqui fazendo esse breve comentário aqui, essa alerta, eu posso dizer até uma alerta para mim e para você. Talvez você, pelo versículo que eu li, você pode até falar, se falar ou não falar, que pode ser versículo paralelo, isolado, mas você lê o texto, porque eu não tenho tempo aqui para ler a Bíblia toda aqui, que eu vou tomar o tempo todo do vídeo e meu intuito é fazer o comentário e você vai tirar a sua conclusão. E
a Bíblia diz assim: vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Primeiro que o medo, a gente já notou aqui que o medo, ele faz algo profundo na vida da pessoa que leva à destruição. O medo traz pavor e um tanto de coisa que eu já falei em vídeos muito passados, né? Então, por que Saul teve esse medo ao olhar pelos os filisteus? Primeiro, que quando nós desobedecemos a Deus dentro de uma ordem a qual ele traz para nós executar e nós não executamos da maneira correta, então a tendência é acontecer coisas perigosas, vamos dizer dessa maneira, na minha e na sua vida, né? Então, o que acontece? Nós conhecemos a história. Se você não conhece, eu vou fazer um breve comentário. Saul, mesmo escolhido pelo povo, Deus consagrou, Deus ungiu Saul como rei, mesmo escolhido pelo povo, né? E então Saul era uma pessoa que até ele entrou no meio dos profetas, falou em línguas, profetizou. Deus usou Saul naquela época. O que acontece, irmãos, meu amigo, minha amiga, é que Deus, ele te escolhe, ele me escolhe, ele tem projetos, propósito para fazer através de nós. Só que o Senhor, quando ele ordena a fazer alguma coisa, para mim ou para você fazer, ele olha para nós pelo lado da obediência, para ver se nós o obedecemos a fazer aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Porque Deus, ele não aceita coisas pelas metades. Ele até pode, no sentido de fazer a obra, no caso aqui que eu vou comentar, ele pode até dar uma segunda chance para a pessoa, porque Deus é Deus de oportunidade. Mas se ele vê que dentro de você ou dentro de mim há um arrependimento por ter feito aquilo errado, se arrependemos genuinamente, se quebrantando diante do Senhor, se prostrando com humildade diante do Senhor, eu tenho certeza que ele dá, porque ele deu chance para Davi, ele deu chance para Elias, ele deu chance para aquele profeta que era para ir para Nínive, Jonas, né? Olha aí, estou precisando de recordar nomes bíblicos e ler a Bíblia. Então, nós entendemos que Deus, ele mandou Saul fazer um trabalho, né? Olha para você ver, isso aí já vem desde Gênesis. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse texto bíblico, que é coisa rápida, e vou voar no tempo, nas asas do Espírito, lá para Gênesis, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Deus deu uma ordem: não comerás do fruto dessa árvore, e pronto. Deus não precisa de explicar detalhe para ninguém. Ele não precisa, às vezes Deus até faz porque ele é muito misericordioso, mas ele alerta nós: não faz isso, porque se você fazer isso aí, você pode se dar mal nisso daí. Então, desde lá vem acontecendo. Então, o que acontece? Quando Moisés tirou Israel do Egito, que houve todo aquele trâmite ali, todas aquelas maravilhas que houve, na estrada por onde eles iriam passar, eles passaram pela estrada dos Amalequitas. Eles tinham ali 2 caminhos para passar.
Eles tinham um caminho de um lado, um caminho que... E o melhor para o povo de Israel era passar ali nas terras dos amalequitas. Entendeu? Então, Amaleque, aquela turma daquela cidade, aquele príncipe daquela cidade, não permitiu que passasse por ali. Eles impediram a bênção do Senhor passar dentro do terreno deles. Isso aí é outra história que depois eu vou contar. O perigo de você perder a bênção de Deus, de não permitir que a glória de Deus se manifeste na sua cidade, na sua terra, na sua casa. Então, mediante essa situação do passado, de muitos anos passados, Deus decidiu eliminar os amalequitas. Então ele usou Saul. Saul era um homem de guerra e ele usou Saul para fazer isso daí. Deus, ele te escolhe, ele me escolhe para nós executar alguma guerra para ele, algum trabalho, porque todo trabalho do cristão é uma guerra espiritual, uma guerra na mente, uma guerra física também. Você encontra resistência para fazer, então é guerra. Então é isso daí, né? E Saul, ele não fez da maneira correta, do jeito que era necessário fazer. Ele não fez. E a partir daquele momento que ele não fez a coisa da maneira correta, ele fez pelas metades, porque naquela época, quando Deus ele dava a ordem para executar por completo aquela cidade, aquele povo, é porque Deus ele gosta de cortar o mal pela raiz, porque cortando o mal pela raiz não há possibilidade nenhuma de frutificar aquela maldade que já vem do passado. E era isso que Deus, a simbologia da situação, da história, é isso aí. Deus queria que eliminasse os amalequitas por completo, que não deixasse sobrar nada, nem um farelo deles ali, para que não viesse a se fazer mal mais para frente novamente. Então, a ordem era eliminar Amaleque, era eliminar principalmente o chefe, e não trazer nada daquilo ali. Porque, irmãos, uma coisa muito importante, aquilo que Deus amaldiçoa, que Deus rejeita, não traz para tua casa não. Não leva para tua casa, não leva para o teu convívio, não leva não. Se você notar que Deus não aceita, rejeitou, Deus rejeita, claro que Deus rejeita, Deus rejeita. Tem coisa aí, se nós for ler a palavra aí, nós temos estudos bíblicos aí que vê Deus mostrando a apóstolo Paulo para rejeitar certas situações, entendeu? Então, não traga, e a ordem era eliminar, né? Então, Saul não obedeceu ao Senhor, ele permitiu que os homens dele olhassem com aqueles olhar de inveja. Eu nem digo inveja, eu creio que não era inveja, né? Olho gordo mesmo, é chamado olho gordo, de você ver uma coisa e querer possuir aquilo que não é seu, e que nem que Deus ordena, né? Porque lá tinha ouro, tinha prata, tinha bois, gado gordo, ovelhas, que era algo que enchia os olhos de quem é materialista, né? Porque o materialista, você visa as coisas boas dos outros, até dos outros você visa. O materialista, ele bate o olho num certo objeto e vê aquilo muito interessante, muito bonito, e ele acaba querendo adquirir aquilo sem saber de Deus, se ele pode adquirir aquelas coisas. Eu creio que você está entendendo. Se não entender, o Espírito de Deus vai fazer você entender a minha falácia aqui dessa manhã. Então, diante disso, aí pronto.
vou fechar essa história aqui. Saul não obedeceu, Saul não fez, Samuel teve que fazer, e aí continuou. Deus, naquele momento, Deus já tinha destituído Saul já. Já tinha falado para Samuel falar para Saul que Saul já tinha sido isolado pelo Senhor devido à desobediência dele. Mas se, olha a altura, a dimensão do arrependimento de um homem ou de uma mulher quando faz coisa errada perante o Senhor. Se Saul, naquele momento, ele tivesse tido um arrependimento genuíno diante de Deus e diante de Samuel, porque Deus conhece o coração do homem que está arrependido verdadeiramente e quer fazer as coisas da maneira correta. Então Deus tinha poupado Saul, não tinha nem tomado o reino. Mas como Deus viu a arrogância no coração de Saul, Saul queria apresentar um holocausto ao Senhor que não era para ele apresentar, que era Davi, que era Saul. Sai daí, Davi, não é sua hora não. Que era na hora de Samuel, Samuel que era o sacerdote. E aí, isso aí é outra história também linda, que depois eu vou falar sobre você querer fazer aquilo que o sacerdote que tem que fazer e você quer fazer. Aí Saul, né, perdeu todo o trâmite. Mas ele continuou no trono. Deus mandou ungir Davi, aí entra Davi. Deus mandou ungir Davi porque Deus tinha rejeitado Saul. É essa a palavra. Deus, meu amigo, ele pode te rejeitar sim. Se você não tiver um arrependimento genuíno e não executar aquilo que ele colocou nas tuas mãos, executar da maneira correta, então Deus pode te cobrar caro como cobrou de Saul. Olha o que Deus, palavra que Deus está trazendo para mim nessa manhã. Um tempo desse atrás, Deus usou uma serva dele dentro da igreja ali, onde eu congrego, e Deus usou a irmã não sabia de nada lá, uma senhora muito distinta, eu não vou falar o nome dela por causa de ética, e Deus usou ela e falou para mim lá, ela saiu lá do banquinho dela na consagração que nós temos de manhã e falou comigo, falou, olha, Deus vai te dar mais uma chance, Deus vai te dar mais uma chance para você fazer, né? Voltar a fazer aquilo. Então, para mim, eu fiquei assim, muito agradecido a Deus dele me dar uma chance para mim terminar aquilo que eu comecei a fazer e não fiz da maneira correta, não é? Então, o que acontece? Saul continuou no trono, porque Deus permite a pessoa continuar. Deus permite a pessoa continuar. De repente, meu amigo, minha amiga, que eu estou falando, de repente eu estou falando para um líder de igreja. De repente eu estou falando para uma pessoa que dirige culto. Não estou falando aqui se é pastor, se é presbítero, se é diácono, é dirigente. De repente Deus colocou algo nas tuas mãos e você não está fazendo da maneira correta. Essa é a revelação da palavra. De repente você está deixando a desejar. De repente você está fazendo vista grossa. De repente você está, né, não executando da maneira que Deus quer que executa. Porque quanto a aborrecer ou entristecer o ser humano, ou deixar de aborrecer ou entristecer, isso não pertence a você. Porque o nosso coração, ele pende sim por aquela palavra coitadinho. Não, eu vou magoar meu irmão, vou magoar minha irmã, eu vou magoar isso, aquilo. E aí nós, quando fazemos vista grossa, nós deixamos de executar aquilo que Deus põe no nosso coração para falar ou fazer na obra. E às vezes a pessoa continua em pecado, às vezes a pessoa continua cometendo aqueles mesmos erros, e nós somos culpados disso, e Deus fica aí de olho na gente. Então, quando a gente tem medo de fazer esse tipo de coisa, a gente é rejeitado pelo Senhor. Deus
pela infinita misericórdia, ele continua até nos ouvir. Mas chega um momento que ele puxa o tapete, meu amigo. Chega um momento que ele isola, que ele deixa, que ele vê que a pessoa não vai fazer as coisas da maneira correta. Então, quando Saul olhou pelo problema aqui, que filisteus para ele era um inimigo sagaz, inimigo feroz. Então, quando Saul olhou para isso aí, por mais uma guerra que ele tinha que fazer, e ele viu que o Senhor não respondia a ele, ele foi tomado de medo, aquilo deu nele um medo, um temor, porque ele sem a direção do Senhor, ele sabia que ele poderia perder aquela guerra. E no Velho Testamento, todos eles tinham essa mania de perguntar: Senhor, eu posso ir nessa guerra? Eu posso entrar nessa guerra? E Deus usava ali um profeta, Deus usava alguém ali para falar com eles se eles poderiam ir ou não. E aí eles iriam, né? Eles iam convicto que eles iam vencer, porque Deus tinha mandado eles ir. E Deus, como ficou calado, Saul resolveu procurar uma profetisa, né? Procurar outros meios, outros caminhos. Meu amigo, minha amiga, não faz isso não. Não faz isso não. Se você estiver em pecado dentro da tua igreja, dentro da tua congregação, se você tiver, ou seja dirigente, ou seja você de círculo de oração, ou seja você líder de algum grupo, se você não está fazendo a coisa correta, meu irmão, pelo amor de Deus, é melhor você entregar aquele cargo, é melhor você se achegar a Deus, reunir aí a sua liderança e conversar, falar que você vai sair. Se você não quer confessar o seu pecado, o seu erro, e quer confessar só para Deus e não tem confiança, porque tem gente que não tem confiança no pastor de chegar e contar um problema, porque de repente não é uma pessoa idônea, porque tem muitos por aí, meu irmão, tem muitos pastores, líderes por aí que não é de confiança, né? Não é todos, é claro, porque tem pessoas que é de Deus, né? Então, se você não tem, pelo menos sai fora. Não faz a obra de Deus desordenadamente não, relaxadamente não, porque a coisa pode piorar para o teu lado. Saul acabou procurando a mulher errada, a pessoa errada, foi para macumba, foi para feitiçaria, porque ninguém levanta depois de morto aqui, falando que Samuel levantou. Não levantou Samuel, levantou o diabo, o enganador, o sagaz, para enganar ali. Porque depois que morreu, principalmente o profeta de Deus, igual Samuel, morreu, acabou, entrou dentro do caixão, dali agora o espírito dele já foi para o lugar de descanso lá, esperar o julgamento final com o Senhor nosso Deus. Então quem faz essas trâmites aí é o diabo. Ele é que levanta para enganar, porque ele é enganador, né? Aí Saul foi procurar, Saul se deu mal. Se deu tanto mal que ele se deu, que olha para você ver como que o capeta age na vida da pessoa. Depois que ele engana a pessoa, que ele faz os trâmites dele, depois ele ainda alimenta mais a pessoa ainda para acabar com a pessoa de vez. Aqui no versículo 24 fala assim: tinha mulher em casa um bezerro cevado. Por quê? Ela já tinha ali os preparos, porque o inimigo, meu amigo, ele tem os preparos dele, tudo, para te enganar, para te levar. E o que ele está enganando de homem de Deus não, porque o homem de Deus mesmo, ele é vigilante, perseverante e foge do mal. Mas pessoas que estão aí enganando com palavras fingidas, falsas na internet, aí levando o povo para um caminho errado, é demais. Então o diabo vai sustentando com coisa. Ela fez comida para sustentar o Saul, que chegou a desmaiar daquela situação, né? Mas Deus, ele não agrada dessas coisas. Então o meu conselho para você nessa manhã, meu amigo, minha amiga, se Deus te deu um projeto, um plano para você executar, executa. Procura executar
da maneira correta, do jeito correto. Eu estou esperando no Senhor. Eu contei o caso aqui atrás e Deus quer me dar mais uma chance para me consertar aquilo que eu comecei e não terminei. Então, eu estou buscando no Senhor a direção certa, o momento certo, o jeito certo, para me fazer o que eu quero fazer, né? Eu não quero cair numa situação dessa que caiu Saul, né? E depois foi para a batalha e morreu, se suicidou, né? Porque ele ferido, ele mesmo posicionou a espada e se jogou sobre a espada e vazou ele de ponta a ponta e morreu, né? E certamente, pelo que nós entendemos na história, a pessoa tem uma chance muito grande de não herdar a vida eterna devido aos procedimentos e o suicídio, né? E o suicídio não provém do Senhor, né? Deus não deu ninguém para tirar a vida dele próprio. Deus é que dá a vida, Ele é que tira a vida, amém? Então, cuidado com o medo, porque o pecado, ele traz um medo, né? Se você não faz algo da maneira correta, o inimigo lança medo no teu coração e aquele medo só vai te levando de pior a pior. Deus não te deu medo, espírito de medo, meu amigo, minha amiga. Deus te deu espírito de encorajamento, entendeu? Então, que Deus te abençoe poderosamente, uma palavra abençoada. Hoje eu nem preocupei com o minuto, né? Então, que Deus abençoe você, sua família, tira as escamas dos teus olhos para você entender o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida e executar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, amém? Glória a Deus. Dá o seu like, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai chegar ao ouvido de alguém que precisa consertar a sua vida e executar as coisas de Deus da maneira correta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória, toda adoração pertence ao Senhor. Nós te agradecemos por esse domingo maravilhoso, nós te agradecemos por essa palavra, por esse momento, pelo conselho da tua palavra. Dá-nos entendimento, conhecimento. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, entendimento, Pai querido, e desperta nós a fazer as coisas corretas, da maneira correta, do jeito correto, da maneira a qual te agrada, Pai querido, da maneira que glorifica e exalta o teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, joga por terra toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra, que todo principado, potestade, força maligna das trevas, que está infiltrando no meio da tua igreja, no povo do Senhor, para destruir a obra do Senhor, o Senhor joga por terra nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, e dá a direção para nós fazer as coisas da maneira correta, do jeito correto, para a glória, para a honra, para o louvor e adoração do teu santo nome. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no coração do irmão Leôncio Gama. Aleluia.